Muito bem, nós vamos no nosso estudo, estamos fazendo em Filipenses. Nós estamos estudando aqui esses dias alguns detalhes na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, pode pôr a partir do 11, Isaac. Eu falei do 14, mas pode pôr do 11. Nós vamos ler do versículos 1 a 3 aqui. Avançando um pouquinho, Filipenses 4, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a firmeza no Senhor e sobre a harmonia nos relacionamentos, necessidade de harmonia. Paulo, a slide 11. Esse? Sim, pronto, beleza. Vamos ler, Filipenses 4 e 1. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, o que diz aí no final? Firmes no Senhor. Verso 2: rogo a Evódia e Sintique que pensem o quê? Pode falar essa palavra em voz alta aí? Que pensem concordemente no Senhor. Sei que tem alguma versão que está melhor para essa palavra aí, não é? Verso 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Firmeza no Senhor, uma ordem. Paulo está chamando aqueles irmãos a terem um compromisso no Senhor. Alguns compromissos que eles precisavam ter: compromissos de santidade, de obediência e de unidade. Paulo está preso, escrevendo essa carta a irmãos que estavam a mais de 1.000 quilômetros de distância, uma igreja que ele havia plantado, uma igreja que começou num momento de grande luta dele, não é? A partir de uma prisão, você conhece lá em Atos 16, fala esse momento em que a igreja de Filipos nasceu. O apóstolo Paulo, ele continua o que vinha falando, e nós falamos no nosso último estudo, aquele mesmo raciocínio, falando que os cristãos, os crentes, são os cidadãos dos céus, e eles devem ter coragem de permanecerem firmes até o fim. Nós falamos sempre aqui que o que conta é como você vai terminar. Você começa bem, mas você precisa permanecer firme até o fim. A igreja de Filipos, ela vinha sofrendo ataques, nós falamos, sofria ataques externos e ataques internos. O nosso inimigo, ele fazia de tudo para destruir essa igreja. E por que ele queria destruir a igreja de Filipos? Porque a igreja de Filipos era uma igreja que trabalhava. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha visão. Os crentes da igreja de Filipos, eles que apoiavam mais o ministério de Paulo, tanto financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. E o nosso inimigo faz de tudo para atrapalhar, para destruir igrejas que trabalham, igrejas que crescem, igrejas que avançam. E essa igreja sofria, essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres, ataques externos que vinham pregar heresia dentro da igreja, e também sofria com falta de comunhão entre os irmãos, estava tendo problemas. E isso tudo atacava a igreja. Problemas internos e problemas externos, problemas doutrinários e problemas de relacionamento. A igreja atacada por fora e por dentro. E diante desses perigos aqui, Paulo chama esses irmãos, como nós lemos aqui no final do primeiro versículo, Paulo chama eles a permanecerem firmes. Mas firmes aonde? No Senhor. Mantenha a fé de vocês firme. Paulo usa essa palavra grega traduzida aqui, permanecer firme, é a mesma palavra que era aplicada a um soldado que permanecia firme na batalha, mesmo quando o inimigo estava pronto para destruí-lo. Mas o soldado tinha que permanecer firme na guerra. É isso que Paulo fala: não importa se o inimigo está atacando, está levantando, se tem dificuldade, permanecei firmes no Senhor. Em vez de parar para dar atenção aos falsos mestres, em vez de se entregar às desavenças internas,
a igreja deveria colocar a sua confiança no Senhor. Irmãos, essas coisas acontecem com a igreja dos nossos dias. A igreja sofre com essas coisas. O inimigo não para de atacar. É tantas heresias, é tantas coisas que você vê acontecendo por aí. E o chamado de Deus para nós enquanto igreja é: não para por causa de ensinos falsos, não para porque está bagunçado, porque tem muita coisa errada, não para por isso. E não pare por causa de problemas internos, desavenças. Nosso inimigo faz de tudo para criar problema dentro da igreja, criar problema entre pessoas na igreja, para fazer com que as pessoas parem. Porque aí para de trabalhar e começa a olhar para a vida do fulano, para a vida do Beltrano, que o fulano faz isso, fulano falou aquilo, eu não vou mais, eu não falo mais, eu não faço mais, por causa disso, por causa daquilo. E Paulo fala: irmãos, deixe essas coisas e permaneçam firmes no Senhor. Essas coisas não podem tirar o nosso foco. Nós não podemos nos perder nisso. Precisamos estar firmes. A igreja deve permanecer firme no Senhor por causa da sua herança. Filipenses 1:6. Nós temos uma herança celestial, nós sabemos qual é essa herança. Nós precisamos permanecer firmes por causa da vocação celestial que nós temos. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é o céu, aqui não é a nossa morada, nós somos dos céus, vamos voltar para os céus, lá é a nossa pátria, então eu preciso permanecer firme. É uma vocação que nós temos, nós não somos desse mundo. A igreja precisa permanecer firme, mesmo a despeito da hostilidade dos legalistas. Paulo falou isso no versículo 2 do capítulo 3. Paulo fala dos maus obreiros, Paulo fala: cautelai-vos, toma cuidado. Tem muitos religiosos que atacam, que querem destruir. Paulo fala: fica firme apesar deles. Ficar firme apesar dos libertinos. Verso 18, 19, Paulo fala isso. Quem são esses libertinos? Aqueles que estão errados, aqueles que estão fazendo coisas erradas. Paulo fala: fica firme apesar deles. Mas não é porque alguém está fazendo errado, porque alguém faz uma coisa, mas porque está errado, porque isso. Permanecer firmes, independente dessas coisas, independente desses libertinos. Paulo já exortou. E nós devemos permanecer firmes diante de sinais de desarmonia, diante de relacionamentos. Irmãos, isso é coisa que acontece. Filipenses 2, 3 e 4, Paulo vai falando isso: não faça nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, senão o que é dos outros. Sabe, problema de relacionamento tem. Considera o outro mais importante que você. Considera o outro superior a você. Não leve em conta isso. E permanecer firmes, apesar dos desacordos de pensamentos. Existem desacordos de pensamentos. Tem pensamentos diferentes. Verso 2, Paulo vai falar, a gente vai estudar já. Mas nosso chamado é permanecer firme. Irmãos, se tem uma lição que Paulo traz para a igreja de Filipos, e ela deve estar presente na nossa mente, é: permaneça firme apesar de qualquer coisa. É não desanimar, é não parar. Não era fácil para esses irmãos aqui. Não era fácil para esses irmãos aqui verem o líder deles, que o apóstolo Paulo era um líder, tinha fundado a igreja, eles apoiavam, faziam de tudo, ver ele preso, sem ter feito nada de errado. Ver gente ensinando dentro da igreja, falando que Paulo ensinava errado, que não era nada daquilo. Não era fácil. Não era fácil para esses irmãos verem duas irmãs que eram cabeça lá na igreja, que ajudavam, faziam tudo, brigando. Não era fácil. Pensa, tanta coisa acontecendo. E Paulo lá da cadeia escreve para esses irmãos: irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Então a lição é: não deixe que nada faça você desanimar. E em outro momento Paulo fala: olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Quando a gente está com o olho fixo lá, a gente consegue avançar. E a partir do versículo 2, você vai ver que aqui abre um parêntese, e Paulo vai falar de duas irmãs. Verso 2 e 3, Paulo chama essas mulheres a cuidar do relacionamento. E a gente coloca aqui um subtítulo: harmonia no relacionamento, uma súplica
intensa. Paulo chama aquela igreja que estava tendo problemas internos a manter harmonia no relacionamento. Irmãos, relacionamento é algo difícil. Relacionamento não é fácil. Relacionamento de pessoas, em quaisquer aspectos, você sabe disso. Relacionamento no trabalho não é fácil, relacionamento em família não é fácil, relacionamento entre marido e esposa não é fácil, relacionamento entre irmãos não é fácil, e nós precisamos batalhar para termos harmonia no relacionamento. E o verso 2 e 3 nós lemos, Paulo começa falando para essas irmãs, e a primeira palavra do verso 2 que Paulo usou foi qual? Qual que é a palavrinha aí? Verso 2 do capítulo 4. Rogo. Paulo não pediu de outra forma. Paulo roga. Sabe o que é um rogar? É um pedido com muita profundidade. É um clamor. É um pedido intenso. E Paulo fala: eu rogo a essas duas irmãs, irmãs amadas, preciosas, estão com o nome escrito no livro da vida, que são servas de Deus. Eu rogo a elas que pensem unidas, que pensem de forma concorde. Aonde? No Senhor. No Senhor. Opiniões diferentes, ponto de vista diferente, o que acham diferente. Gente, pense concordemente no Senhor. É um pedido. Paulo, ele não só advertiu aqueles crentes de Filipos sobre os erros doutrinários, mas também nos problemas de relacionamento. Irmãos, a desarmonia entre dois membros da igreja não era um problema considerado pequeno para o apóstolo Paulo. Isso é algo que me fez pensar muito preparando esse estudo. Paulo está escrevendo uma epístola, uma carta. Paulo está lá na cadeia, usando o seu tempo para escrever algo inspirado por Deus. Você acredita que a carta aqui ele estava escrevendo inspirado por Deus? Sim ou não? Sim. Inspiração, quem está estudando teologia sabe, inspiração é algo soprado, Deus soprando do coração de Deus para o coração de Paulo, e aparece o nome de duas irmãs que estavam tendo problema dentro da igreja. Duas irmãs dentro da igreja tendo problemas, e Paulo para tudo para falar para elas. Irmãos, isso é algo que deve nos fazer pensar no nosso valor, na nossa importância, na nossa responsabilidade dentro da igreja. Paulo não está falando, eu rogo aos irmãos que mantenham a harmonia, não. Ele para e fala: Evódia e Sintique, vocês duas estão tendo problemas, pensem concordemente no Senhor. É importante. Duas irmãs com problemas não é qualquer coisa, não é uma coisa a ser ignorada. Evódia e Sintique eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja ali, no ministério feminino, faziam o trabalho, ajudavam, se esforçavam, como eu disse, o nome escrito no livro da vida, estavam em desacordo. Eu estava pesquisando o significado do nome delas. Eu não sei se isso já foi ao ar no canal do Minuto Dicionário, eu acho que não. Ela tem uns nomes que significavam bonita. Evódia significa doce fragrância, e Sintique significa boa sorte. E naquela época os nomes tinham muito significado, não é? Era uma doce fragrância que a boa sorte estavam brigando entre elas, com uns nomes tão bonitos, não é? Tinham tudo para viver de forma harmoniosa, mas Paulo precisou repreendê-las, precisou chamar a atenção. Eu fico pensando, quando essas cartas de Paulo chegavam, era aquela ansiedade para ouvir a leitura da carta, né? Imagina, a carta vinha 1000 quilômetros de distância, na mão do Eutíquico não, Epafrodito. Chegava lá, todo mundo, vamos ouvir a carta, vamos ouvir. Aí chega as duas, senta uma, cai, outra lá, não é? Eles não se davam, e vamos escutar a carta. E de repente, quem está lendo lá, a liderança da igreja, lendo, aí chega, rogo a Evódia e Sintique, que eu acho que deve ter dado um frio na barriga das duas, né? Aí já chegou lá no apóstolo Paulo. Mas sabe por quê? Porque o assunto é sério. A coisa é séria. Em vez delas estarem buscando os interesses, em vez de elas estarem buscando os interesses de Cristo, da igreja, elas estavam lutando por causas pessoais. Elas estavam colocando o outro assim, estavam colocando o eu acima do outro. Cada um achava que tinha razão do seu ponto de vista.
Porque eu faço isso, a Evódia que é ruim, não, a Evódia fala, não, é a Cinti, você não vê o que ela está falando, o que ela está fazendo, e ficavam cada uma colocando a si, o seu ponto de vista, acima do de Cristo. Irmãos, nós estamos tratando esse assunto aqui, Paulo está escrevendo para a igreja. Isso é um assunto tratado para crentes, cristãos. E é por isso que esse tema de relacionamento, de harmonia, ele precisa ser tratado entre cristãos, entre crentes, porque falta de harmonia, desarmonia, é uma característica da nossa sociedade. Nossa sociedade hoje não gosta de você, não quer saber, vai para lá, eu venho para cá e acabou. Qualquer coisa, racha, rompe, não fala, briga, separa, larga, vai de um canto e eu vou para o outro. Isso é característica do mundo, é ou não é? Esse é o mundo que a gente vive. Mas crentes que têm o Espírito Santo de Deus, pessoas que são orientadas, cheias do Espírito Santo, elas precisam ter a mente de Cristo. Paulo já disse. Então o chamado é diferente, a orientação é diferente. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, exemplo de seus servos que andam de forma consagrada diante do Senhor. O problema é que hoje na nossa sociedade a tendência é seguir exemplos do mundo. A tendência hoje da igreja é seguir exemplo do mundo. Porque todo mundo faz, porque isso acontece, porque é normal, porque é assim. Eu vim falando, e a tendência é seguir isso. Mas nós crentes, nós somos chamados para seguir exemplo de Cristo, dos servos consagrados que vivem em santidade. Esses precisam ser os nossos padrões. Olha capítulo 2, versículo 5, está de verde aí. Capítulo 2, versículo 5. O que diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? 2 Timóteo 2 e 5. Filipenses 2 e 5. Fica a Bíblia aberta aí para vocês me ajudarem. Filipenses 2 e 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o exemplo de Cristo, é o sentimento de Cristo que precisa existir em mim. Verso 17, desce um pouquinho aí do capítulo 2. Verso 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Paulo diz, ainda que eu morra, ainda que eu seja levado à morte, eu me alegro com vocês, eu estou feliz com vocês, em ver a forma que vocês vivem. Olha o verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 30, capítulo 2, versículo 30 ainda. Vamos lá. Visto que por causa da obra de Cristo chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo, falando de Epafrodito. Irmão, sabe o que é isso? É pessoas dispostas a dar a própria vida pelo outro, é pessoas, relacionamentos firmes, harmônicos, porque se eu for olhar no outro, se eu for depender do outro, a coisa não anda, não flui. É onde tem muito problema, seja na igreja, seja em família, seja no casamento, seja em qualquer ambiente nosso. Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Em servos, como nós lemos aqui do apóstolo Paulo, disposto a dar a própria vida. Mas sabe o que essas irmãs estavam copiando? Estavam copiando aqueles que faziam errado. Versículo 3 e 4 do capítulo 2. Volto a dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não faça nada pensando em você ou pensando na sua glória. Irmãos, cristãos são chamados para serem altruístas, pensar no outro mais do que em mim. Eu preciso, mas a minha felicidade não conta. Conta a glória do nome de Cristo. Paulo, ele estava para morrer na cadeia. E a felicidade de Paulo? Paulo precisava estar lá? Não, Paulo era formado. Paulo tinha tudo para viver bem. Ele estava lá na cadeia por causa de outros. Paulo estava preocupado com a felicidade da igreja, com a bênção da igreja. A gente foi chamado para isso.
Enquanto os cristãos viverem nesse mundo que acham que estão aqui para viver feliz, pleno, realizado, eu tenho que... Não vai viver uma vida de santidade. Eu preciso entender que aqui eu abro mão, aqui eu me sacrifico, aqui eu deixo de receber, aqui eu deixo de ser feliz, aqui eu deixo porque eu estou amando a Cristo, glorificando a Cristo, eu estou disposto a dar a minha vida para que o nome de Cristo seja glorificado. Esse deve ser o nosso propósito, a nossa visão. Mas o que elas faziam? Não, ela pensava primeiro nela. Elas pensavam primeiro na vanglória dela. E Paulo diz no verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Fazer tudo. Eu estava pensando hoje, a nota maior da vida do cristão, na atitude, precisa ser a humildade. A gente precisa pensar nisso. É humildade em primeiro lugar, humildade em segundo lugar e humildade em terceiro lugar. Porque o orgulho, a soberba é o que fez com que Satanás fosse lançado do céu à terra. O orgulho, a soberba tem derrubado e destruído a vida de muitos crentes, de muitos cristãos. O orgulho e a soberba tem destruído muitas vidas, muitos casamentos, muitas amizades. Orgulho e soberba. Por isso que a vida do cristão é marcada por humildade. É me subjugar, sabe? É me colocar para depois. É isso que a Bíblia diz. Mas não é isso que o mundo ensina. O que o mundo ensina? É você primeiro se ame. Já ouviu essa? Se ame, se valorize. Você merece. Não faça isso com você não. Eu ouço isso direto no Instagram, mas aparece. Mas o que Cristo diz, meus irmãos, e a gente que é crente, eu estou falando para você que é crente aqui hoje à noite, o que Cristo diz é: coloca o outro em primeiro lugar. Agora é fácil? Não. Como é que eu consigo isso? Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só pelo Espírito Santo. E é por isso que esse tema Paulo está abordando, falando com igreja, com crentes. Essas irmãs, elas não andavam assim. Essas irmãs, elas viviam em desacordo. Não importa a natureza, não fala, não é? Mas é uma ameaça para a igreja como um todo. E esses desacordos na igreja, principalmente, é um problema. Da forma com que o desacordo dentro de casa é um problema para a família, não é? Família que tem desacordo entre marido e esposa, entre pais e filhos, ela está fadada à destruição. E na igreja é a mesma coisa. Precisa haver unidade, isso era um problema. E Paulo solicita a ajuda de uma pessoa. Você viu aí comigo? Verso 3. Paulo chama um terceiro aí. Ele não fala o nome, não é? Ele diz no verso 3, quem é a ti, fiel o quê? Agora já fui para o capítulo 4, né? Não falei também, né? No versículo 3 do capítulo 4, Paulo diz: a ti, fiel companheiro. Paulo chama alguém para ajudar essas irmãs. E essa pessoa que é chamada, ela foi chamada para auxiliá-las a fim de construir pontes, em vez de cavar abismos. Paulo chamou o irmão para fazer isso. Sabe o que eu aprendo aqui? A responsabilidade de cada um de nós que estamos próximos, quando a gente vê problemas, relacionamentos, desunião, problemas, qualquer um de nós. Paulo não fala, vai lá o pastor da igreja. Paulo chama um irmão. Vai lá, você que é companheiro, tenta reatar essas irmãs, luta para ver se há unidade de volta nessas irmãs, construa pontes. Não fica ajudando a derrubar, não é? Isso é algo que nós precisamos desenvolver. Irmãos, todos nós crentes somos chamados a exercer o ministério da reconciliação, em vez de ficar jogando uma pessoa contra a outra. Nós precisamos aproximar em vez de afastar. Percebe problema de relacionamentos? Percebe problema de falta de unidade? Seja um construtor de pontes, seja um reconciliador. Porque muitas vezes, irmãos, quando tem esses problemas, a primeira coisa que acontece são as pessoas que buscam os seus concordes, não é? Chega nu e fala: olha, fulano, não sei o que, você está vendo a fulano, o fulano, o que aconteceu e tal, está fazendo isso, falando aquilo. E aí chega a hora desse construtor de pontes falar: você está errado, faz isso não,
não veja isso não, procura concordar, procura andar, restaurar, não dê valor para isso, você entendeu errado, você está vendo errado, não leva isso em consideração. Precisa desses, não aquele que fala, menino, você tem razão, você está certo, fulano, eu já vi isso há muito tempo, não, você tem razão, afasta, separa, larga, não... Eu preciso ser um construtor de pontes dentro da igreja, eu preciso desenvolver esse ministério da reconciliação, e é a função de todos nós. Quantas pessoas chegam e falam, sabe da situação, mas ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada. Por que você não está falando, você não está fazendo? Seja esse, em nome de Jesus, assuma a responsabilidade e trabalhe. Não deixe que essas brechas que vão ficando, elas vão se ganhando a tamanho cada vez mais. É o ministério da reconciliação. Por que isso, irmãos? Porque a igreja, ela é um corpo, e cada membro desse corpo deve trabalhar em harmonia com os demais, para a edificação de todos. E Paulo chama essas irmãs então a pensarem concordemente no Senhor. Pensem unidos, porque não há comunhão, e a gente fala sempre isso aqui, não há comunhão vertical sem a comunhão horizontal. Não tem jeito de eu ter comunhão aqui se eu não tenho comunhão com Deus, e eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão aqui com os meus irmãos, porque a minha comunhão com a igreja é um reflexo da minha comunhão com Deus. Anda junto, caminha. Por que eu digo isso? Porque manter unidade entre os irmãos não é fácil. Eu acabei de falar há pouco, é só o Espírito Santo de Deus que pode proporcionar isso. Então, se eu não estou bem com Deus, vai estragar tudo aqui, vai estragar aqui os nossos relacionamentos no geral. Estou falando aqui nesse plano nosso, seja na igreja, na família, no trabalho, aonde a gente for. É por isso que Deus precisa ser a prioridade. E essa lealdade mútua, ela é fruto da lealdade que vem de Cristo. Irmãos, essa irmandade humana, essa unidade que nós estamos falando aqui, ela eu estou enfatizando isso aqui para que fique muito claro na nossa mente. Essa irmandade humana, ela é o quê? Pode falar essa palavra aqui? Impossível. Sem o quê? Sem o senhorio de Cristo. É impossível. É impossível. Se não for Cristo cabeça, ninguém pode estar em paz com Deus em desavença com os irmãos. Por isso a desunião dos crentes nesse mundo que nós já vivemos desfragmentado, ela é um escândalo. É um escândalo. Pessoas em desavença, desarmonia, pessoa que vive todo, é um escândalo. Mas fulano não é crente, fulano não é um cristão, fulano não está na igreja, fulano e vivendo desse jeito, fazendo isso. É um escândalo. E a Bíblia diz, irmãos, quando eu falo essa palavra escândalo, eu coloquei essa palavra aqui, e quando eu digitava ela, eu estava pensando, eu só lembro do que diz, a Bíblia diz, ai daquele pelos quais vêm os escândalos. Ai daquele. E eu vou falar uma coisa, meus irmãos, quando a Bíblia fala ai, eu chego a arrepiar. Então eu preciso fazer de tudo para que através da minha vida o nome de Cristo não seja escandalizado. Porque é a nossa atitude, é a nossa prática de vida. Nós somos servos de Deus, nós somos chamados pedras vivas. Pedro escreve, 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, essa unidade que nós precisamos ter, ela é apresentada como sacrifício. É como sacrifício. Eu manter unido é como sacrifício. Mas eu preciso me humilhar, Paulo, eu preciso me rebaixar, fulano, é sacrifício. É sacrifício. Por amor a quem? Amor a Cristo. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que está com esses problemas, eu sempre digo: restaura a unidade, restaura a comunhão com o fulano, com o marido, com a esposa, com os irmãos, aonde for, restaura. Mas o fulano, não pensa no fulano, pensa em Cristo, é por Cristo, é para Cristo, é para a glória de Cristo. É sacrifício, irmãos, é sacrifício. Quando a gente lê Jesus falando: tome a sua cruz e
siga-me. Passa por essas coisas. Passa por essas coisas. A gente precisa lembrar que nos espera no final, né? Que está por vir. Pedro vai escrevendo, a gente não era nem assunto Pedro, mas o Senhor foi me trazendo esses textos, esses sacrifícios, essa vida de santidade. 1 Pedro 2,10 diz: vós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dessas concupiscências da carne que combatem contra a alma. Irmãos, pensa bem, e lendo isso aqui, trazendo para a nossa vida, para o nosso português prático, pensa bem quem que você era antes de conhecer a Cristo. Pensa o que já passou na sua vida antes de conhecer a Cristo. Pensa de onde Deus te tirou. Olha a sua experiência passada, olha isso. Você alcançou misericórdia na sua vida. Você hoje tem a certeza da sua salvação, a certeza da vida eterna. Isso não é suficiente para você viver como um peregrino, como um forasteiro, e deixando de lado esses desejos da carne que combate contra a alma. Quem que você é hoje em Cristo? Onde é que você já teve? É isso que Pedro chama. E aí o verso 1 aqui do capítulo 2, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo. É crescendo. Essas coisas é falta de maturidade, falta de crescimento. Vai buscando. E lembrando que Deus não requer sacrifícios incompatíveis com as nossas possibilidades, mas nós devemos lutar para não realizar algo que está aquém do nosso potencial. Deus não quer nada que Ele não vai nos dar força. Deus não quer nada além do que nós podemos. E se a Bíblia diz para fazer isso, irmãos, Deus dá força para fazer. Mas eu não consigo, não consegue, você não está buscando o suficiente em Deus, porque Deus dá força. E a caminhada por fé não é você sentir para fazer, é você fazer, e você vai ver o que Deus faz. É você tomar a decisão e dar o passo, e Deus dá a força, Deus sustenta. É isso que Ele espera que nós façamos. Eu já vou caminhar para terminar. A gente olha, irmãos, alguns comentaristas falando sobre o assunto dessas irmãs, essa desarmonia que estava havendo na igreja de Filipos, ela é totalmente contrária à vontade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama essa igreja, Paulo chama eles lá no versículo 1, Paulo chama eles de amados, de muito saudosos. Paulo chama aqueles irmãos de irmãos que ele amava, irmãos preciosos. A divisão da igreja, ela ergue muros aonde deveríamos construir pontes. Ela separa aquilo que devia permanecer junto. A igreja foi chamada para viver junto. Ela foi chamada para caminhar. Ela é contrária à própria natureza da igreja. Ela é contrária à natureza da igreja. A igreja, ela foi chamada para viver em harmonia. A igreja é marcada pelo trabalho conjunto. Paulo vai dizendo no versículo 3, pessoas, essas irmãs, elas se esforçaram com ele, elas trabalharam com ele, é algo que precisa existir. Essa desarmonia é contrária. Paulo chama aqueles irmãos de irmãos, meus irmãos. Você já entendeu o que você é um do outro? Você é irmão. Irmão. É isso que nós nos tornamos em Cristo. E desarmonia estraga, tira o propósito. Eu preciso caminhar então sabendo de uma coisa, para terminar, eu preciso saber do que está escrito aqui, ó. O nome de quê? Está escrito aonde? No livro da vida, lá no céu. E lá no céu não existe divisão. Lá no céu não tem divisão. Sabe, a igreja nessa terra, ela precisa ser uma réplica do céu. Ela precisa ser uma cópia do céu. A igreja
o que nós seremos lá no céu, ela deve ensinar o que nós precisamos ser aqui na terra. Aquilo que a gente vai viver lá no céu precisa ensinar o que a gente vai passar aqui na terra. Está contra a natureza da igreja falar de unidade e viver em desunião. É contra a essência da igreja. Todos os crentes, e eu espero que todos que me ouvem aqui hoje à noite, todos os crentes lavados no sangue do Cordeiro, têm os seus nomes escritos no livro da vida e vão ser introduzidos lá na cidade santa, e vamos morar juntos nos céus para todo sempre. E isso deveria nos ensinar sobre harmonia, isso deveria nos ensinar sobre andar unidos, andar juntos. É isso que o Senhor espera de nós. E então eu preciso fazer o quê? Eu preciso empregar de todas as formas os nossos dons, os nossos talentos em prol do reino, aproveitando as circunstâncias, deixando de lado as diferenças, aquilo que me separa, aquilo que cria problema, deve ficar de lado. Gálatas 6:10: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, a todos. E o último versículo, Romanos 12:10, Paulo diz assim, aqui é ordem, é imperativo. Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É sugestão? É ordem bíblica. Ama os outros, ama, prefira ele do que você, prefira ela do que você. É ordem. Isso vai contra o nosso orgulho, vai contra a nossa vaidade, mas é ordem. Verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E descendo lá no verso 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a vivermos dessa forma, caminharmos dessa forma. E a gente vai terminar, vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero só deixar esse versículo aqui para você levar hoje à noite. Filipenses 1:27, Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis, o quê? Firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que essa visão possa ser a nossa visão enquanto igreja. Vamos orar. Que nós possamos, irmãos, nos esforçar, abdicar, abrir mão das nossas razões, dos nossos direitos, daquilo que eu acho que eu mereço, abrir mão disso por amor a Cristo, para manter os meus relacionamentos em quaisquer áreas da nossa vida, porque eu sou um cristão, não para ser cristão só na igreja, mas lá na minha casa, com meu marido, com os meus pais, lá no trabalho, aonde eu estiver, a minha luz precisa brilhar, meu testemunho precisa existir. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que nós temos em mãos, a tua palavra que nos orienta, tua palavra que nos instrui, nos corrige, tua palavra que mostra como nós devemos viver. Senhor, nós fomos desafiados pela tua palavra nessa noite, mas nós nos alegramos em saber que, apesar de todos os desafios colocados, o Senhor oferece o teu Espírito para nos ajudar a vivê-los e vencê-los para a honra e a glória do teu nome. Senhor, desperte o nosso coração a termos o desejo de obedecer, desperte o nosso coração a termos atitudes de obediência, de servos fiéis. Ó Pai, nós deixamos tudo diante do Senhor, nós deixamos cada vida, cada família aqui, que o Senhor possa cumprir os teus propósitos com a tua palavra, e que tudo redunde para a honra e glória do teu nome. Ao voltar para casa, leve-nos em paz, nos dê uma noite de descanso, porque nós confiamos e descansamos no Senhor.
Essa é a oração que fazemos, unidos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.